A gente vai voltar a um ritmo mais lento, tá certo? A gente tem pouco menos de tempo, então a gente também não quer se estender muito. Tá bom, obrigado, viu? Para que isso aconteça, essa noite nós vamos ficar somente no versículo 1, tá certo? Do capítulo 2. Então nós já temos estudado aí todo o primeiro capítulo, principalmente às quartas-feiras, né? Durante esse primeiro semestre, tendo dado continuidade agora a partir do segundo semestre. Então, nas duas últimas vezes que nós estivemos estudando o livro de Efésios, nós estivemos vendo o trecho do verso 15 até o verso 23 do primeiro capítulo. E a gente dividiu em duas partes, não foi? A gente viu primeira parte do capítulo do 15 ao 18, num domingo à noite, e o restante do 19 ao 23 em uma quarta-feira, tá certo? E aí Paulo continua. E é sempre bom a gente lembrar que Paulo está preso, tá certo? Ele está preso em Roma, e de Roma ele escreve 4 cartas, né, que são as chamadas cartas da prisão. Então, junto com Efésios, ele vai escrever Colossenses, Filemon e Filipenses, tá certo? Então, essas 4 cartas aí durante esse período. E nós vemos também, de acordo com alguns comentaristas, que parece que pelo fato de Paulo estar preso, então é como se ele tivesse mais tempo, tanto para escrever como também para refletir e poder aprofundar a sua doutrina, né? Poder aprofundar aquilo que ele tinha recebido de conhecimento, de ensino e de doutrina. E então poder compartilhar. A gente precisa lembrar também que dentro desse contexto, e até eu faço uma correção aqui, na última vez que eu estive falando, eu falei que Paulo esteve em Efésios na segunda viagem missionária. Na realidade, foi na terceira viagem missionária, tá certo? E aí lá no texto de Atos a gente vê esse momento, tanto do período em que ele esteve ensinando na cidade de Efésios, tá certo? De Éfeso, né, na realidade, e é dito sobre esse momento, sobre esse tempo que ele esteve, se não me engano, 3 anos, né, ensinando. É falado que é como se toda a região da Ásia, que era da Ásia Menor, a região ali do continente, onde hoje é a atual Turquia, tinha ouvido a palavra de Deus. Então, quando ele vai se despedir, indo na terceira viagem missionária, né, voltando para Jerusalém, quando ele começa a receber profecias, né, de que ele seria preso, e aí ele diz para aqueles irmãos, numa despedida, que talvez ele achava, entendia que nunca mais veria aqueles irmãos. Então, quando Paulo escreve essa carta para aqueles irmãos, ele está preso, já se aproximando do final da sua vida, essa é a realidade, apesar de que, de acordo com os estudiosos, né, essa prisão não foi a última, parece que Paulo foi solto, e então deve ter feito mais uma viagem, visitado outras igrejas, visitado as igrejas, até mesmo ter ido à Espanha, como era um desejo seu, alguns argumentam nesse sentido, e então no segundo momento ele é preso novamente, e então essa é a sua última prisão. Mas essa, Paulo achava que poderia ter sido a última, né? Ele não sabia. Então ele escreve essa carta com esse pensamento, tá certo? É como se fossem as últimas palavras na mentalidade do apóstolo, e ele quisesse fazer com que aqueles irmãos pudessem permanecer. Pelo menos eu tenho trabalhado com essa perspectiva, né? Sendo o último momento, pensando o que esses irmãos podem, que esses irmãos precisam de fato. E aí a gente vê então Paulo falando sobre a salvação, como a mensagem do Evangelho, né? O desenvolvimento da mensagem do Evangelho. Os irmãos vão perceber que é como se Paulo estivesse sempre tocando no assunto, num ponto que ele já falou, em um certo sentido aprofundando. Não sei se os irmãos vão lembrar, mas quando nós estudamos a carta de 1 João, uma das formas de interpretar 1 João me parece um pouco parecida com essa carta de Efésios. A figura que alguns comentaristas traziam de 1 João é como se fosse uma escada que vai subindo, uma escada em círculo, né, formato de hélice, e ela vai subindo, e ao mesmo tempo que essa escada sobe, ela vai tocando, né, nos pontos, né, no espaço que já passou, né, quando você vai subindo a escada, então você já passou por esse ponto, né, mais à frente você passa de novo, mas mais acima, né, mais
em cima até chegar no destino, né, onde aquela escada leva, né? E aí a ideia é como se fosse uma informação nova, uma informação dada. Então Paulo vai trabalhar com esse tipo de mensagem. Ele vai falar novamente de algo que ele já falou anteriormente, mas aquilo que ele falou e que ele está falando agora como informação nova pode ser aprofundado. Então nós vamos ver, por exemplo, hoje, que em um versículo nós temos bastante conteúdo, muito conteúdo mesmo que poderia ser desenvolvido até mesmo em várias mensagens. Então, em alguns momentos, fica parecendo que é repetição, mas em outros momentos, parece que tem algo que ainda não foi dito. Se a gente observar o capítulo 2, né, início do capítulo 2, versos 1 ao 10, é todo um bloco de texto, né? Então, ele, dentro desse parágrafo, ele vai abordar temas, tá certo? E aí, os versos vão conversando, à medida que ele avança, ele vai nos apresentando, então, a informação nova, partindo daquilo que ele já tinha falado anteriormente. Então, obrigado, Sidney. Então, vamos lá, vamos fazer uma breve recapitulação. Paulo está falando sobre a mensagem do Evangelho. Ele está compartilhando a mensagem que aqueles irmãos já deveriam saber, mas explanando de uma forma mais profunda. E a gente tem esses dois blocos maiores de texto, né? No capítulo 1, primeiro bloco do verso 3 ao verso 14, e aí alguns comentaristas também vão falar que esse bloco de texto, na realidade né, no original, um único período, né? Não tem ponto final. Nas nossas versões vão ter os pontos finais para separar orações e períodos, mas no original é um texto direto, né? E aí alguns também vão falar de elementos que poderiam fazer lembrar aqueles irmãos de uma canção que eles já conheciam. Então é como se Paulo estivesse valendo de uma canção, de uma música que aqueles irmãos já conheciam, o ensino que aquela música trazia, e a partir também desse ensino ele desenvolve. Então, dois pensamentos principais nesses dois blocos de textos, no primeiro capítulo, do 3 ao 14, então um pensamento é riqueza, tá certo? Paulo está preso, mas ele fala de riqueza, logo do início, né? Então ele agradece a Deus pelas ricas bênçãos, né, espirituais que os irmãos, todos os crentes têm recebido em Cristo. E aí então ele vai falar que ricas bênçãos são essas, que riqueza é essa que todo cristão tem recebido. Então ele vai desenvolver a salvação, né? A ordem da salvação. Como se dá, como é esse processo de salvação? Como é que eu e você hoje podemos nos considerarmos crentes? Como é que nós somos salvos, né? Obviamente se referindo àqueles irmãos como os leitores principais, primordiais, né, os primeiros, a quem a carta estava endereçada, mas é sempre bom a gente lembrar que essa carta está endereçada a uma igreja, né, ou pelo menos a igrejas, tá certo? Às igrejas. Alguns vão falar que é uma carta circular, destinada às igrejas da região da Ásia Menor. Então, um dos pensamentos de Paulo aqui é falar sobre essa riqueza, e aí ele desenvolve esse evangelho, né? Que evangelho é esse? Como se dá essa salvação? Então nós vemos claramente a ação das três pessoas da Trindade. Então você tem Deus Pai elegendo, logo no início, no versículo 4. E aí nós temos falando também no 5 sobre predestinação. Então nós vemos a soberania desse Deus ao escolher, ao preparar um povo para si. Só que esse povo precisa ser redimido, né, para que a ação seja levada adiante. Então não é só uma obra que fica no passado, não é só um pensamento, um plano divino na eternidade passada. É Deus planejando antes da criação do universo, antes que houvesse mundo, Deus já escolhe. E aí, na história, na plenitude dos tempos, como nós vemos o próprio Paulo falando em outros momentos, ele envia no momento certo seu filho, né? Seu filho unigênito, a segunda pessoa, melhor, Deus Filho, né? Uma das pessoas da Trindade, para fazer, para realizar, para comprar para si um povo
seu, né, exclusivo, para remir, para perdoar, para concretizar essa salvação, que é concretizada, mas não, né? É o já e o ainda não, que muitas vezes a gente estuda, né? Nós já somos salvos, mas ainda aguardamos a nossa salvação. Nós já fomos salvos, alcançados, podemos confirmar isso, mas muitas vezes ainda pecamos, muitas vezes ainda estamos sendo influenciados pela carne, muitas vezes ainda temos dificuldades, problemas, enfrentamos desânimos, passamos por diversas coisas. Então, a salvação já aconteceu, nós já fomos alcançados. Então, o momento da nossa chamada já foi realizada, mas ainda aguardamos a completa redenção, né, onde todas as coisas serão redimidas e recriadas. Assim também nós. E aí nós vemos a ação de uma outra pessoa da Trindade, né, o Deus Espírito Santo. Então, que ação é essa? Como é que o Espírito Santo age? Então é dito no final desse primeiro bloco que ele foi enviado por Cristo, por Deus, como o Consolador. Então ele vem exercer uma função. De acordo com Paulo aqui, ele vem garantir, tá certo? Ele é o penhor. Ele é a garantia de que o Senhor retornará, tanto para buscar a sua herança, a sua igreja, como também para que nós possamos, né, ir ao encontro dele e recebermos a nossa herança. Então Paulo preso, ele consegue condicionar, ele consegue fazer com que aqueles irmãos, ou tentar fazer com que aqueles irmãos olhassem para a eternidade, olhassem para a riqueza que eles têm recebido em Cristo. Nós vamos retomar esse ponto logo no primeiro versículo do capítulo 2, mas nós vemos também, no segundo momento do capítulo 1, Paulo orando, né? E aí a gente lembra da oração, né? Ele agradece a Deus pela fé e o amor, como marcas, como frutos, né, da verdadeira conversão daqueles irmãos, e aí ele pede por coisas específicas. Logo no início, no capítulo verso 17, então ele fala o que é que ele pede, né? Então no primeiro momento fala sobre riqueza, no segundo momento sobre poder. Então ele começa pedindo para que aqueles irmãos pudessem conhecer cada vez mais a Deus. E aí a intenção de Paulo é continuar apresentando esse Deus. Quem é esse Senhor, Criador dos céus e da terra? O Deus que age, o Deus que intervém, o Deus que cria, mas que também é o Deus que participa dessa criação. O Deus que escreve todas as coisas, né? Inclusive todos os dias da nossa vida, e inclusive a nossa salvação. Então Paulo pede para que aqueles irmãos tenham o Espírito, sejam plenos do conhecimento de Deus, da revelação de Deus, para que eles tenham sabedoria, para que o Espírito haja na vida deles, para que eles sejam iluminados, para que eles saibam qual é a esperança, qual é a riqueza e qual é o poder. Esse vai ser um outro ponto que nós vamos tocar também. Qual é o poder, tá certo? Poder de Deus que está agindo na vida daqueles irmãos. E a gente viu, dando uma ênfase ao versículo 19 e ao verso 20, né, que parece ser um centro desse segundo bloco, né, quando ele enfatiza, quando ele enfoca esse Deus agindo em prol do seu povo que ele havia escolhido. E a gente vê que esse mesmo poder que chama os pecadores é o mesmo poder empregado na ressurreição de Cristo. Quando ele fala, né? Ele exerceu esse poder em Cristo. Que poder é esse? O mesmo poder que ele exerce na salvação de cada cristão, de cada pecador, de cada pessoa que ele já havia escolhido na eternidade passada. Então esse poder é exercido na ressurreição de Cristo. Não para por aí. Esse mesmo Cristo, ressurreto dos mortos, é colocado no lugar de destaque, né, de supremacia, de autoridade, né, acima de todos os poderes, de todas as potestades, acima de tudo que possa exercer alguma autoridade, quer no mundo espiritual ou até mesmo no mundo físico. E por último, ele diz, né, esse Cristo que é colocado no lugar de destaque,
onde todas as coisas estão sujeitas debaixo dos seus pés. Ele é dado à igreja. A igreja, então, desfruta, compartilha de uma comunhão ímpar e profunda com Cristo, que é o cabeça. Então, Paulo está preso, as dificuldades são imensas, mas ele fala mais uma vez de riqueza e de poder. Ele sabe que a ação, a obra é do Espírito, né? É Deus que está agindo. E aí ele começa mais uma vez enfatizando esse Deus que age. Quando ele diz, verso 1, ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Essa segunda parte do versículo, segunda oração aí, vai ser desenvolvida nos próximos versículos. Então, nessa primeira parte, ele lhes deu vida, parece então mais uma vez que ele está amarrando, né? O texto bem construído, texto coeso, né? Ele está retomando algo que já foi falado e apresentando uma nova informação ou aprofundando. Mas ele continua falando. Ele lhes deu vida. Quem, né? Quem é esse ele? Qual o referente aí? Esse ele está se referindo, obviamente, a Deus. E aí, mais uma vez, né? É uma ação. Quando a gente olha para salvação, o que acontece? É Deus escolhendo um povo para si. A gente precisa ter sempre isso em nossas mentes, porque esse é o centro do Evangelho. Quando nós chegamos até a igreja, quando nós somos inseridos pelo Espírito, nós não estamos vindo, em um certo sentido, não estamos vindo pelas nossas próprias pernas. A gente vai aprofundar isso daqui a pouco. Não fomos nós que num belo dia acordamos e entendemos o Evangelho por conta própria. É sempre bom a gente lembrar, e eu gosto da ideia de que Paulo escreveu às igrejas, né, da Ásia, não somente a igreja de Éfeso, né, porque até dá para a gente se incluir. Então ele está se dirigindo a igrejas. E a gente pode incluir a igreja Batista Regular Ebenezer. E aí quando a gente aponta isso para a igreja, pensando na nossa igreja local, Paulo dizendo para nós, ele lhes deu vida, né? Ele vos deu vida, ele nos deu vida. E aí tem alguns pontos que valem a pena ressaltar aqui. Dentro desse primeiro versículo, eu quero trabalhar com duas ideias, né? A primeira, a ideia de um Deus que age, tá certo? Um Deus que faz valer o seu poder, o seu potencial, né? A sua onipotência. Então, é um Deus que pode resgatar e é um Deus que quer resgatar. É um Deus que planejou no passado, quando não existia nada ainda, e é um Deus que coloca em prática os seus planos, né? Um Deus que atua. Na teologia, eles vão falar dessa ação, olhando para o verso 19 e o verso 20, quando a gente vê, por exemplo, ele exerceu esse poder, a palavra exerceu aí é a ideia de poder, né? Então a gente viu que no verso 19 e no verso 20 vão ser utilizadas 4 vezes a palavra poder. Então, vai ter a palavra energia, palavra dínamos, né, que dá a ideia de dinamite, né, de explosão, de potencial, e outras palavras também para demonstrar esse Deus, para apontar para esse Deus poderoso e aquilo que ele pode fazer. E aqui Paulo mais uma vez está falando de alguém, de um ser supremo, eterno, criador, onipotente, que resolve continuar agindo. Então, na teologia eles vão falar, tem uma palavrinha que expressa essa ação, né? E de onde ela parte e a quem ela alcança. A palavra monergismo, tá certo? Monergismo. Então essa ação divina é uma ação monergística. O que significa? Algumas linhas teológicas vão dizer que a salvação acontece da seguinte forma: Deus não salvou
a pessoa em si. Então, por exemplo, pegar aqui a irmã Francisca. Na cruz, Deus não salvou a irmã Francisca de fato. O que aconteceu na morte de Cristo foi que a irmã Francisca recebeu a oportunidade de ser salva, assim como todo o resto da humanidade. Então, Jesus, quando morre, ele não morre por pessoas específicas. Ele não estava morrendo por cada um de nós especificamente. Óbvio que, segundo essas pessoas, eles vão dizer, ele sabia que a irmã Francisca e todas as outras pessoas que iriam crer. Então, na visão dessa outra teologia, eles vão dizer, Cristo morreu por as pessoas que ele já sabia que elas iam crer. E Deus escolheu também essas pessoas porque Deus viu no futuro que essas pessoas iriam crer. Então, observe que Cristo morre e ele possibilita a salvação, para que quem quiser, possa então receber. Então, o João recebeu, mas o Marquinhos não, isso pode fazer com que o João, então, se arrogue de algum potencial capacidade que o Marcos não tem. Quando ele creu por causa da sua escolha. E aí a ideia do livre-arbítrio, que alguns vão falar. Dentro da teologia que nós, que não somos reformados, mas dentro de uma teologia reformada, dentro de uma teologia dispensacionalista, que é a que nós adotamos, nós entendemos que a ação divina não é uma ação sinergística. Ou seja, não são duas pessoas agindo, empenhando energia. Sim, né? Ao mesmo tempo, né, de simpatia, pessoas que compartilham um sentimento, né? Sinérgico, né? Não são dois seres agindo em prol de um objetivo. Não é Deus vindo até o meio do caminho, e aí o homem, no seu potencial, vem à outra metade do caminho, e assim a salvação acontece. Não foi Deus providenciando a salvação, e você aceitando a salvação. Não é assim que acontece, pelo menos não é assim que Paulo diz. Não é assim que Paulo explica. Então não é uma ação sinergística, é uma ação monergística. É uma pessoa, um ser, empregando, colocando em prática o seu potencial de salvar. Por que não poderia ser uma ação sinergística? Duas pessoas agindo em prol da salvação, Deus e o homem. Por que não poderia ser? Por causa do simples fato que ele diz no verso 2, que ele vai desenvolver no verso 1, na segunda parte, e que ele vai desenvolver. O que está dito aí? Os irmãos podem ler? Por que não pode ser uma ação sinergística? Dois seres agindo em prol da salvação. Porque todos estavam mortos. Não sei se vocês já viram alguém se levantar no meio do seu próprio funeral. Isso não acontece, né? Não é à toa que Paulo utiliza essa figura. Tá certo? O fato de Deus ter dado vida significa o quê? Que a quem ele deu vida estava morto. Se essa pessoa que estava morta, que era a nossa condição anterior à nossa salvação, ao momento que nós recebemos a vida, o Espírito Santo, se essa era a nossa condição, nós não poderíamos, nenhum ser humano poderia, a gente vai ver isso já em alguns textos, o próprio Senhor Jesus falando sobre isso, nós não poderíamos empregar nenhuma energia, nenhum poder, nenhuma força, tá certo? Então não existe essa ideia de que Deus providencia a salvação na morte de Cristo. Não. Na morte de Cristo, ele morre individualmente, especificamente, subjetivamente, por cada indivíduo que o Pai havia escolhido. Então o irmão Edilson, quando Cristo morre, ele sabia quem eram cada indivíduo por quem ele estava morrendo. O irmão Edilson, o irmão Will, o irmão Sidney, todos os demais. Isso nos aproxima cada vez mais. A gente vai ver
alguns textos que mostram exatamente isso. Então, quando Cristo morre, quando ele entrega a sua vida, ele não está proporcionando a possibilidade de salvação. Não, ele está salvando especificamente cada uma das pessoas que ele veio para salvar, independente do momento em que essas pessoas viriam a crer. E aí o fato é, por cada uma das pessoas que Cristo morreu, cada uma dessas pessoas haverá de vir, haverá de crer, haverá de se converter e de ser salva. Quando nós fazemos o convite, depois de uma pregação, se tem alguém que quer entregar a Cristo a sua vida, se tem alguém que se arrepende dos seus pecados, a pessoa pode dizer, eu confesso, eu me arrependo. Em um certo sentido, há uma ação do pecador que ouve a mensagem e entende. Mas essa ação, ela é posterior à ação do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Porque se o Espírito não agir, ela jamais entenderá. Se o Espírito Santo não tivesse agido na nossa vida, nos fazendo compreender, abrindo os nossos ouvidos, os nossos olhos, quebrantando o nosso coração, tirando coração de pedra, colocando um coração de carne, ele mesmo nos regenerando, nos recriando, nós não estaríamos aqui. Então a ação, ela é divina. E a gente volta para um ponto que a gente já tinha tocado e que sempre surge, né, quando a gente fala sobre isso. Na salvação nós estamos vendo a ação de um Deus soberano, que resolve salvar. Por quê? Porque ele quis salvar. Por que ele salva o João e não salva o Marcos? Isso não é uma pergunta que a gente possa fazer. Por quê? Ele é Deus soberano, ninguém pode questioná-lo. Se ele deu vida a você individualmente, agradeça. É isso que nós devemos. Você não vai questionar, né? Digamos que o Felipe dá um presente para a Esther, e aí futuramente ela vai ter um irmãozinho. E aí ela diz, por que o senhor não deu o presente para o... Qual vai ser o nome? Já tem não, né? Qual vai ser o... por que você não deu o presente para o Pedrinho? Eu não estou dando para você, então receba e aproveite, né? Usufrua. Viva de uma forma que honre aquele que deu esse presente. E aí muitas vezes Paulo vai falar sobre isso mais à frente, no capítulo 2, e até todo o restante da carta, mas é um ponto que ele já falou. Então, por exemplo, no início, versículo 4, né, quando ele diz, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Então, o que ele faz pela sua própria vontade, para louvor da glória, né? Da sua glória, da glória de sua graça. Então pela graça para glória. Por quê? Porque ele quis fazer. Porque foi do seu agrado agir assim. Porque se ele não tivesse agido assim, não existiria ação de nenhum ser humano. Se Deus não tivesse escolhido salvar alguns, ninguém teria sido salvo. Se ele ninguém vai ser salvo. Ele estaria sendo injusto? De modo nenhum. E alguém teria vindo? Também não. Porque mortos não têm livre arbítrio. Talvez você já tenha ouvido alguém falar sobre livre arbítrio, né? Os pentecostais seguem essa linha de que o homem, e até mesmo pessoas dentro do movimento batista regular, né? Até mesmo dentro do movimento batista tem pessoas que falam sobre isso. Não, Deus age até aqui e você age o restante, como se alguém pudesse escolher. Mas vamos ver alguns textos. Por exemplo, próprio Jesus falando. E aí Paulo vai falar aqui, né, sobre Deus ainda mais 2 momentos, né? Que ele escolheu agir assim pela sua própria vontade, né? No verso 9, segundo o seu propósito, né? Também no verso... Essa Bíblia a letra é muito pequena, tenho que comprar uma Bíblia com letra maior.
No verso 9, quando ele diz, né, segundo o seu propósito, de acordo com a sua vontade, né? No verso 11 também, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Tá certo? Então, fica bem claro, né, que ele está fazendo, no final do verso 14 ele diz, né, em louvor da sua glória. Tudo o que faz por si, para si, porque quer, está de acordo com o que ele já havia planejado, e ele é glorificado nisso, né? Então, na ação de salvação, Deus é glorificado. Vamos ver essa ideia, né? Em João, capítulo 6. Quarta-feira, né? A gente vendo teologia, né? Todo mundo cansado, sem querer pensar muito nessas coisas, mas a culpa é de Paulo, né? Enfim. Então, no verso 44, nós lemos o seguinte, ó, observe como é muito claro. João 6,44, quando ele diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Mais claro que isso, impossível, né? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. O fato dele dar vida é porque se ele não desse vida, ninguém teria vida. O fato dele escolher é porque se ele não tivesse escolhido ninguém teria vindo. Mas antes ele ainda fala sobre isso. Nos versos anteriores, observe aí. Oi? 37, o senhor falou? Pronto. Então, a partir do 37, né? Verso 37 diz assim, ó, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Então, tanto a ideia desse Deus agindo, mas também a ideia que a gente já tinha falado, né? Que é um Deus que age por cada ser que ele escolheu individualmente. Então, quando a gente vê uma afirmação sobre essa, ele deu vida, nós podemos ler claramente, ele deu vida, e aí você pode colocar o seu nome, né? Ele deu vida a você que já creu. Quando ele morre especificamente por você. E na cruz ele concretiza a sua salvação. Ele paga o preço pelo seu pecado. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crê tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. É extremamente pessoal. É extremamente individual em um certo sentido. Quando ele nos chama. Então nós percebemos a ação desse Deus maravilhoso, grandioso, eterno e criador, e que se importa com cada uma dessas pessoas que ele escolheu. Nós ainda podemos ver em 1 Pedro, capítulo 2. Hoje eu vim com sem as colinhas, então estou tendo um pouco de dificuldade. Então, 1 Pedro capítulo 2, no versículo 9, quando ele diz, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus,
a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Pessoas que antes não eram sequer povo, né? Até se dirigindo muitas vezes a muitos escravos, né? Que não eram considerados nem cidadãos, né? Não tinham nem valor em certo sentido, né? O valor deles não era por eles mesmos, né? Mas pelo que eles poderiam fazer. Essas pessoas são alçadas, né, a um lugar de destaque, de importância, não por elas mesmas, não por aquilo que elas poderiam fazer, mas por causa da ação divina, de decidir fazer com que um determinado número de pessoas, um grupo, pudesse experimentar o seu amor, a sua graça, a sua vontade, pudesse compartilhar da comunhão com esse ser divino. A gente poderia citar ainda, por exemplo, a oração sacerdotal. Tá, eu tinha separado aqui, mas ele vai trabalhar dentro dessa mesma ideia. Quando Cristo ora, ele diz, né? Eu oro por cada um daqueles que o Pai tem me dado. Se ele ao orar, ora pensando em cada indivíduo, por quem ele morreria e que haveria de ver até mesmo no futuro, não somente por aqueles que já tinham crido, mas por aqueles que ainda creriam, eu acho que é razoável pensar que ele sabia, né? Ele conhecia exatamente quem eram as pessoas por quem ele orava e por quem ele estava entregando a sua vida. A gente pode pensar também na história de Israel. Abraão era mais um pagão que vivia no meio de um povo pagão. Não foi Abraão que buscou ao Senhor. Foi o Senhor que buscou Abraão. Foi o Senhor que trouxe, que chamou, que convocou Abraão para de Abraão fazer uma grande nação, para de Abraão abençoar todos os povos da terra na sua descendência, em seu descendente, Senhor Jesus Cristo. E a história, tanto do povo hebreu no Antigo Testamento, mas a história do mundo, a história geral, é uma história de redenção. É sempre Deus vindo ao encontro. É Deus querendo participar. É Deus demonstrando o seu amor. É Deus se permitindo, se deixando ser conhecido. É Deus resgatando indivíduos e colocando-os em uma grande família. E colocando-os, os inserindo em um povo. Os colocando no reino do Senhor Jesus. Os inserindo como membros do corpo de Cristo. Ele lhes deu vida. É um Deus santo, totalmente outro, que, no sentido mais profundo da palavra, ele é um ser autônomo, né? Que não precisa de nada nem de ninguém. Mas, ao mesmo tempo que é um Deus transcendente, além, superior, supremo, é um Deus também imanente, né? Um Deus presente. Um Deus que entra na história, na sua própria criação e resolve agir com o seu poder soberano. Aquela ideia que Paulo tinha apresentado, nos versos principalmente, né, 19 e 20, falando sobre a ação desse ser, desse Deus Criador, a sua energia, o seu poder, o seu potencial, a sua explosão, né, capacidade, seu todo poder, ele continua agindo. Assim como ele continua salvando ainda hoje, assim como ele continua chamando. Então, dentro daquela ideia
ele salvou, mas ele continua salvando. Em outras palavras, ele salvou na cruz, através de Cristo, da morte e ressurreição. Mas essa salvação ela é aplicada no presente, no momento em que o indivíduo se converte, no momento em que aquela pessoa recebe o Espírito Santo, e a ação que tira o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos é a mesma ação que tira e que tirou cada um de nós de entre os mortos. O fato dele nos ter dado vida é porque se ele não tivesse dado vida, todos estariam mortos. Quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, o Deus Supremo, ele resolve agir. Essa segunda ideia sobre a pecaminosidade humana, apresentada no segundo trecho aí do versículo 1, vai ser desenvolvida ainda nos próximos versos. Mas algumas palavras podem ser ditas, e a gente pode ir para Romanos, capítulo 3. Graças a Deus, quer dizer, já vi, né? Mas nunca vi um cadáver humano, né? Em estado de putrefação, né? Acredito que, não sei, né? Se algum dos irmãos já viu. Mas eu acho que deve ser uma cena terrível, né? Assustadora. Deve ser algo que fica marcado, né? Na memória de uma pessoa que vê. Se a gente, às vezes, quando vê um animal morto, né? Que foi atropelado, que jogaram o cadáver ali, a gente já fica meio com nojo, né? O cheiro já é desagradável, né? Então Paulo emprega essa figura de alguém que está morto para se referir à humanidade, né? Em sua própria natureza. E aí Romanos 3, a partir do verso 10, ele demonstra muito bem a condição do ser humano. Quando diz assim: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição, amargura, seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, eles não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Isso que está sendo apresentado aqui, somos todos nós por natureza. Quantos são justos? Quantos buscaram a Deus? Quantos de nós aqui sabemos, temos certeza de que não estaríamos aqui se o Senhor não nos tivesse trazido? Em outra mensagem, se não me engano o pastor Almir fala, né, que a palavra que Jesus utiliza ali quando fala que ninguém teria vindo se ele não tivesse trazido, é a ideia de um pescador que joga a rede ao mar e dali ele arranca, né, ele puxa aqueles peixes para fora do mar. Quando eu estava pensando, né, meditando um pouco na mensagem, no texto, eu lembrei uma certa vez, né? Desde pequeno a gente sempre ia à igreja, né? Minha mãe sempre levou a gente para uma assembleia que tinha ali perto do final da linha. E aí certa vez, mas eu ia porque era obrigado mesmo, né? E aí, certa vez, eu estudava aqui no Moreira Campos, aconteceu de uma colega ir também para a mesma igreja, né? E aí no dia seguinte, ela foi dizer que tinha me visto na igreja, né? E aí eu disse, não, você era outra pessoa, viu? Você mesmo não me viu, com vergonha, né? E mesmo depois, né, quando minha mãe me levava para a igreja, a Leite está ali para confirmar, né? Eu era um dos que mais botava boneco para não ir para a igreja, né? Quando demorava a pregação, ficava esperneando, batendo o pé na cadeira, ia lá para fora, ficava chorando, enfim. Inventava N motivos para não estar na igreja. Mas é o Senhor quem age, é o Senhor quem chama, é o Senhor quem redime. Ele que dá vida. Quando Ele age, ninguém pode
ir contra ao Deus onipotente. A gente vai continuar em um outro momento, mas por enquanto é suficiente, né? Então, uma aplicação que nós podemos tirar disso, né? O Senhor nos escolheu, nós fomos eleitos. Isso não nos deve nos encher de orgulho, né? A gente precisa ter cuidado com isso, né? Então, Paulo está apresentando um conhecimento supremo, né? Um conhecimento superior, grandioso, mas que deve ser entendido à luz da própria revelação. Não é pela nossa capacidade. Em nós não havia nada diferente de qualquer outro ser humano que já andou, que está andando ou que vai andar por essa terra. Muito pelo contrário, quando Paulo olha para ele, ele diz: eu sou o pior. A ideia é que cada indivíduo, cada cristão, precisa olhar para si e entender: não, eu é que sou o pior. O Senhor não tinha nenhum motivo para me amar. Se me amou, me escolheu. Foi somente graça. Graça sobre graça. Graça do início ao fim. Graça soberana de um Deus eterno e soberano. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Muito obrigado por aquilo que ela nos ensina. Muito obrigado por aquilo que temos conhecido, ó Pai, a respeito de Ti. De como o Senhor age. De como o Senhor agiu, tem agido em nossas vidas e vai continuar agindo na vida da Tua igreja. Continuando chamando, ó Pai, os Teus filhos. Continuando a chamar os Teus servos. Aqueles a quem o Senhor escolheu nesse bairro, nessa cidade, nesse país. E nos usando, ó Pai, para comunicar. Nos usando, Pai, para brilhar, para viver de uma forma que Te representa, que fala de Ti, que mostra quem o Senhor é. Muito obrigado porque o Senhor tem nos escolhido. E muito obrigado também porque o Senhor tem nos usado, ó Pai. Abençoa a Tua igreja, ó Pai. O povo escolhido, nação santa, sacerdócio real. O Teu povo é a Tua igreja, por cada indivíduo que o Senhor entregou a sua vida. Louvado seja, ó Pai, para todos sempre. E nos dá força, ó Pai, esse mesmo poder que é empregado na salvação, que ele possa ser empregado na nossa vida diária. Assim como Paulo orou, Pai, que o Teu Espírito também venha a nos encher. Que a Tua palavra transborde, ó Pai, de nossos corações, de nossa mente. Para que assim possamos compreender, o mínimo que seja, o pouco que seja, e assim continuar compreendendo passo a passo aquilo que o Senhor tem realizado, a Tua majestade, a Tua grandiosidade, e que esse conhecimento nos afaste cada vez mais do pecado e nos leve cada vez mais a viver uma vida de gratidão. Porque assim como Paulo estava preso, mas podia falar de poder e de riqueza, que nós também, que estamos livres em um certo sentido, possamos falar também e sermos gratos a Ti pela riqueza que temos recebido e pelo poder que age em nós e que está em nós pelo Teu Espírito. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor considerou nos fazer ser chamados de Teus filhos. Outro bem maior não há. Privilégio maior nesta terra não pode existir. Louvado seja o Teu nome, ó Pai. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém, Pai.